Seja bem-vindo à Conversa Com. O nosso convidado de hoje é Fernando Pedroso, deputado municipal em Odivelas pelo Partido Chega. Começo-lhe para lhe pedir um balanço do primeiro ano de convivência entre o Partido Chega e a maioria socialista na Assembleia Municipal. Bem, mais uma vez, muito obrigado por mais este convite e respondendo diretamente à sua pergunta, devo dizer que nestas últimas eleições autárquicas o PS ganhou com maioria absoluta e, portanto, a maioria absoluta, ele exerce a maioria absoluta, o PS exerce a sua maioria absoluta em modo de rolo compressor. Mas devia ter mais atenção porque os eleitores nestas eleições foram 127 mil pessoas e dessas 127 mil pessoas, só 19% é que votaram o Partido Socialista. Portanto, há uma grande maioria sociológica que não votou o Partido Socialista. Eu diria que o Partido Socialista tem uma maioria absoluta jurídica, mas não tem uma maioria absoluta sociológica. Portanto, deveria ter mais atenção e dar espaço à oposição para isso. Relativamente à entrada do Chega na cena política aqui em Odivelas, inicialmente as forças instaladas, os partidos políticos do regime, trataram de ostracizar o Chega com o fantasma do fascismo, do racismo, da xenofobia e nós, nas reuniões iniciais, o que fazíamos era defesa da honra, obviamente, para vincar os valores do Chega, nomeadamente repudiar qualquer forma de racismo, xenofobia ou até de fascismo, isso repudiámos sempre, porque está na nossa gênese, e aproveitávamos a ocasião para vincar o ADN do Partido Chega, nomeadamente somos um partido de direita, não é extrema-direita, somos um partido de direita, um partido conservador, um partido liberal na economia e, acima de tudo, nacionalista, que é aquilo que o Chega é. Passada esta fase, começámos na fase das votações e começámos desde logo por votar contra o orçamento da Câmara Municipal de Odivelas e as grandes opções do plano. E fizemos-lo por uma razão muito simples. Verificámos desde logo que 60% do orçamento da Câmara é para despesas de pessoal e despesas de aquisição de bens e serviços. Ou seja, 60% do orçamento da Câmara é para o seu funcionamento interno. Isto é um monstro e há que alimentar um monstro. Quer dizer, é demasiado. E a Câmara continua paulatinamente e continuamente a aumentar o seu quadro de pessoal. E as despesas, cada vez menos para investimento, cada vez mais para funcionamento interno. Houve alguns pontos também que nos levaram a votar contra o orçamento, nomeadamente a voracidade fiscal da própria Câmara Municipal de Odivelas. O IMI, por exemplo, o IMI está a 0,36, quando o mínimo poderia ser 0,30. Aliás, 0,30, como tem a Câmara de Lisboa, de Sintra e da Amadora. Ora, se Lisboa, Sintra e Amadora podem ter um IMI de 0,30, porquê é que a Câmara de Odivelas tem 0,36? Tem, exatamente porque precisa de alimentar a máquina interna, é uma voracidade fiscal que ninguém compreende. Relativamente ao IMT, também, o IMT de 2021 para 2022, a previsão de aumento era de 14%, ou seja, a âncora de desenvolvimento da Câmara Municipal de Odivelas é exatamente a construção civil, é a especulação imobiliária e só. Não há uma política de habitação para jovens, não há uma política de recuperação de casas das pessoas mais séniores e reformados com baixos rendimentos, não há nada disso. Depois, relativamente ao IRS, também há uma parte que as câmaras têm direito do IRS, que é 5%, é a parte variável do IRS, as câmaras recebem 5%, e esta Câmara recebe a totalidade dos 5%. Mas a Câmara de Lisboa, por exemplo, devolve desses 5%, devolve 2,5% aos seus municípios. Odivelas não faz nada disso. Mais uma vez, a voracidade fiscal. Derrama, para terminar, a derrama também é o máximo permitido, 1,5%.
Ora, numa altura de grandes dificuldades económicas, porque é que a Câmara não tem uma atenção para com as empresas que criam emprego, distribuem riqueza e criam emprego e muitas delas mantêm o emprego com muita dificuldade. Estas são algumas das razões que nos levaram a votar contra o orçamento para 2022 e desde já, essas são razões que eu gostaria de enumerar nesta fase. O senhor deputado é, ao que julgo saber, a pessoa com maior experiência política dentro do grupo parlamentar municipal do Partido Chega. Pelo que lhe pergunto se não se sente como um professor. Não me sinto como um professor, isso é uma pergunta interessante. Poder-me sentir por ser o mais velho, digamos, e os professores normalmente nós vemos como pessoas mais velhas. Não me sinto nada nessa condição. É um gosto trabalhar nesta bancada com um líder bastante jovem, comparado com a minha idade, e também com uma outra deputada também muito mais jovem que eu, e portanto isso é um imenso prazer. E devo dizer que tenho muito a aprender com a juventude. Aliás, a juventude, há quem diga até que a atual juventude é a geração mais bem preparada de sempre em Portugal. E, portanto, eu até prefiro dessa opinião, portanto, só tenho que aprender com a juventude. Não tenho que ensinar nada à juventude. Por fim, num minuto, peço-lhe que uma breve antevisão do que espera que seja 2023 em termos autárquicos. Bom, infelizmente 2023 vai ser mais do mesmo. O que o Chega aqui em Odivelas, o que vai fazer é estar muito atento às grandes obras que estão em curso em Odivelas e que estão em curso no papel, porque serviram de bandeira eleitoral para o Chega, para o PS, serviram de bandeira eleitoral para o PS ganhar as eleições, nomeadamente o metro de superfície, Loures-Odivelas, que imediatamente a seguir às eleições o Sr. Presidente da Câmara de Odivelas, Hugo Martins, acabou por dizer que não sabia se concretizaria essa obra ou não, mas serviu de bandeira eleitoral, portanto vamos estar muito atentos ao desenrolar dessa obra. A questão do Parque da Cidade, que também aí, por toda a cidade de Odivelas e Concelho, houve parangonas, mas ainda não começou nada, nenhuma obra, não sai do papel, nem há financiamento assegurado. E, por fim, a questão do mosteiro também, em que a Câmara está a pagar uma renda de 23.200 euros por mês ao Estado português, já gastou cerca de 1.100.000 euros e não vemos um resultado, um valor acrescentado para a população de Odivelas com esta situação.